Tiago, antes de mais, muitos parabéns por este espetáculo da Ifigénia. Como é que surgiu esta ideia de reescrever um texto de Eurípides, que era para quem não conhecia, era um dramaturgo grego? Como é que surgiu esta ideia de reescrever e lançar isto no teatro? Quando fui nomeado para a direção artística do Teatro Nacional Dona Maria II, sabia que ia trabalhar com os atores da casa, da companhia do Dona Maria II, e também com jovens atores, muitos jovens atores saídos da Escola Superior de Teatro que iam colaborar connosco, e alguns dos atores com que trabalho normalmente. E ao juntar estas pessoas, que muitas delas nunca tinham trabalhado juntas e muitas delas nunca tinham trabalhado comigo, e no início de um projeto, que era o início da minha presença como diretor no teatro, pensei o que é que pode ser um espetáculo que faça sentido, o que é que podem ser textos, ideias que façam sentido. E de alguma forma, para as pessoas de teatro, as tragédias gregas, os textos gregos são o início de tudo, são, digamos que, a fundação do teatro tal como o conhecemos. E, portanto, acreditei que voltar a esses textos, ler esses textos, me podia ajudar a encontrar uma linguagem teatral que reconhecêssemos todos e onde pudéssemos estar juntos. E peguei primeiro na minha tragédia preferida, que é precisamente a Ifigénia de Eurípides, e rapidamente percebi que, a seguir à Ifigénia, estes mitos estão todos muito ligados, e neste caso os mitos da casa dos Átridas, esta família, Clitemnestra, Agamemnon e depois os filhos, Ifigénia, Eletra, Orestes, têm todos a sua tragédia, e estas tragédias vão se desenrolando, e então pensei imediatamente em fazer uma trilogia, portanto um longo espetáculo em 3 episódios, que são 3 espetáculos diferentes e 3 textos diferentes, que começam com este Ifigénia, que apresentámos hoje aqui no Sardual, e que continuam com Agamemnon e Eletra, outros 2 espetáculos que na altura foram os 3 espetáculos com que abrimos a temporada em 2015 no Dona Maria II, e que serviram também para nos encontrarmos à volta destas ideias fundadoras do teatro, que são ideias também importantes hoje, e por isso quisemos reescrever, ou eu quis reescrever em conjunto com os atores, discutindo, para usar palavras do nosso tempo, que nos permitissem fazer a ponte entre estas ideias que estão nestas tragédias, mas também a nossa linguagem de hoje e as nossas vidas, as nossas preocupações, as nossas esperanças, as nossas alegrias, as nossas tragédias. E portanto, escrevemos, neste caso em Ifigénia, sobre aquilo que é o sacrifício, o amor à família, mas o amor ao país, os momentos em que esse amor entre pessoas pode ser diferente, ao contrário ao amor ao país ou ao amor à sociedade, e quisemos falar sobre o inevitável, sobre o sacrifício, que são ideias que estão muito presentes nos anos recentes da sociedade portuguesa, mas queríamos dizer também que essas ideias estão presentes há séculos, há milénios nas sociedades humanas, e portanto escolhemos este Ifigénia e tratamos estes assuntos à nossa maneira. Ao longo da história houve muitos Ifigénias escritos por muitos dramaturgos, este não é certamente o melhor, mas é o do nosso tempo, é o mais urgente para nós. Para além deste espetáculo Ifigénia, tem mais 2. Isto está englobado num projeto também chamado Rede Eunice, que tem como madrinha a grande atriz Eunice Minhoz. Primeiro, porquê escolher o nome Rede Eunice? E depois, porque é um projeto diferente de descentralizar, digamos assim, os espetáculos que estamos habituados a ver com esta dimensão em Lisboa, para nesta primeira fase Sardual, Vila Real, alguns exemplos. Uma das desigualdades, há ainda várias infelizmente no nosso país, por muito que haja muita gente a trabalhar e bem para as combater, uma das desigualdades que talvez passe muitas vezes despercebida aos portugueses é a desigualdade no acesso à cultura, à criação artística, à fruição artística. Quando fecham um tribunal, umas urgências num hospital, uns correios, uma esquadra de polícia, as comunidades revoltam-se, indignam-se, fazem abaixo-assinados, manifestações, mas quando fecham um teatro, normalmente isso passa despercebido, há um certo silêncio. Por um lado porque se instituiu que a cultura talvez seja uma coisa acessória, quando nós sabemos
ao falar com as pessoas e ao perguntar-lhes o que é fundamental na vida delas, que a cultura, a criação artística são essenciais para as pessoas, são a sua identidade, a cultura de uma cidade, de uma vila, a identidade dessa vila, dessa cidade, dessas pessoas que aí habitam, é isso que as liga. Portanto, nós sabemos que é essencial, mas a sociedade trata muitas vezes, a vida política trata muitas vezes a cultura como um luxo acessório. Portanto, é fácil que esta desigualdade no acesso à cultura permaneça. O Teatro Nacional Dona Maria II, sendo um teatro nacional, que está sob a tutela do Governo, é um teatro do Estado e é, portanto, um teatro que é pago por todos os portugueses, pelos impostos de todos os portugueses. Vivam eles no Sardual, no Funchal, em Lisboa, no Porto, em Vilar Formoso. Portanto, é importante que o Teatro Nacional, estando aberto a todos, portanto, no Rossio, qualquer português pode lá entrar, mas há muitos portugueses que não têm a oportunidade de ir regularmente a Lisboa para ver o que lá fazemos. E, portanto, é absolutamente indispensável, natural, não é nenhuma ideia peregrina, é só a nossa obrigação corresponder à expectativa dos portugueses de que, se também ajudam que aquele teatro exista com os seus impostos, têm que ter o acesso àquilo que se faz naquele teatro e a teatro de qualidade, que é o que nós tentamos fazer. Portanto, a Rede Eunice surge como uma proposta de uma forma organizada, continuada, regular, encontrar parceiros, que neste primeiro ano são o Sardual, Vila Real e o Funchal, mas que em anos próximos serão mais, mantendo estes, visitar regularmente, ou seja, nós não vimos ao Sardual e agora desaparecemos e voltamos daqui a 3 ou 4 anos, não, daqui a 2 meses já cá estamos outra vez e passado outros 3 meses já cá estamos outra vez e para o ano estaremos outras 3 vezes e no ano seguinte outras 3 vezes portanto a ideia aqui é vir com regularidade a uma comunidade, criar laços, estabelecer uma relação com o público, um diálogo com o público e saber que daqui a uns anos provavelmente as pessoas, os habitantes, a população do Sardual têm uma potência para o teatro que é diferente daquela que teriam se não tivéssemos vindo durante estes anos ao Sardual. E, portanto, é um investimento que fazemos. Porquê o Sardual, Vila Real e Funchal? Porque tínhamos que abrir um concurso, organizar de alguma forma, não podemos ir a todo lado, também nós temos recursos muito limitados, mas de alguma forma conseguir estar no máximo de território nacional, junto de comunidades onde já há um investimento forte na cultura, mas onde sabemos que, por um motivo ou por outro, pela questão da interioridade, pela questão de falta de meios, pela questão da dimensão, da escala dessa comunidade, dessa cidade ou vila, sabemos que a nossa presença vai fazer diferença. Pode ajudar a mudar as coisas, pode ajudar a fortalecer o trabalho bom que já lá se faz. E aqui no Sardual, ao descobrir o Centro Cultural Gil Vicente, ao ler a candidatura do Sardual, ao acompanhar o trabalho que se vai fazendo aqui, percebemos que há uma semente que está plantada e que a nossa presença pode ajudar a que esse trabalho na cultura se ingre com outra força. É isso que tentamos fazer. A razão de se chamar Eunice esta rede é evidente. Eunice Munhoz, em primeiro lugar, é sinónimo de teatro e de grande teatro para qualquer português, independentemente da sua formação, das suas habilitações, da sua origem, da sua profissão. Todos os portugueses sabem o que é que quer dizer Eunice Munhoz. Por outro lado, porque é uma homenagem absolutamente merecida à Eunice, precisamente por isso, por ser uma figura transversal da cultura portuguesa, que todos admiram e acarinham, mas também porque é uma figura fortíssima na história do Teatro Nacional Dona Maria, um dos grandes nomes da história deste teatro. Se resumíssemos a história dos 170 anos do Teatro Nacional Dona Maria a 4 ou 5 nomes, certamente Eunice Munhoz seria um desses nomes, onde se estreou precisamente há 75 anos. Na próxima segunda-feira, 28 de novembro, celebramos o dia em que, a 28 de novembro de 1941, a Eunice subiu pela primeira vez ao palco do Teatro Nacional, mas também o nome de Eunice para esta rede, porque Eunice começou como criança a fazer teatro na companhia itinerante dos seus pais e a correr todo o país. E, portanto, já desde criança, antes de ser célebre, já calcorreava o país e, portanto, uma rede com o seu nome está, digamos assim, não apadrinhada, mas neste caso amadrinhada da melhor maneira. Diria em 2 palavras, e visto que este espetáculo Efigénia aqui no Sardual esgotou completamente,
Pedia-lhe que descrevesse o público aqui do Sardual em 2 palavras. Generosidade e entusiasmo. Tal como o Tiago já falou, a cultura é deixada um pouco de lado, o teatro é deixado um pouco de lado, digamos assim, pela maior parte dos portugueses. Dizia-lhe, se quiser fazer um apelo ao Olhares TV para quem nos vir, para ir ver o teatro. O teatro tem uma coisa absolutamente fundamental, que algumas artes têm, mas que o teatro tem de uma forma muito comovente, muito forte e muito importante, que é a presença. Nós vivemos num mundo que, independentemente de sermos mais ou menos sensíveis à cultura, de termos mais ou menos hábitos culturais, de termos tido a fortuna de termos sido educados com arte à nossa volta, ou de não termos tido essa sorte ou oportunidade e de só agora o conseguirmos fazer. Há uma coisa que o teatro tem, que é, no mundo em que vivemos, onde nos fechamos cada vez mais sobre nós próprios, onde os ecrãs nos dão a falsa sensação de estarmos com os outros quando na realidade estamos sozinhos, onde cada vez mais é importante estarmos juntos nas vilas, nas cidades, nas aldeias, sabermos reconhecer o outro, sabermos reconhecer também a diferença do outro, num país que tem uma tradição de associativismo, de participação pública, de cidadania, mas onde muitas vezes há caminhos que não se percorrem, mudanças que não acontecem por apatia. O teatro é esse lugar onde estamos juntos. É um lugar onde é preciso sairmos de casa, dar-nos ao trabalho de apanhar chuva, como hoje estas pessoas que esgotaram o Centro Cultural Gil Vicente no Sardual apanharam chuva, tiveram que levantar, desculpa a expressão, o rabo do sofá e mexerem-se para ir ali ao Centro Cultural, mas fizeram essa coisa que eu acho nos dias de hoje absolutamente revolucionária e lindíssima, que é uma data de desconhecidos que se juntam numa sala para ver uma coisa e depois discuti-la, conversá-la, vir para o café, talvez beber um copo, comer qualquer coisa e continuar a discutir aquilo que viram, e isso transforma as pessoas, fala-se estar mais juntas e promove essa possibilidade de ouvirmos o que o outro achou, dizermos o que nós achamos e aí nos encontrarmos, às vezes com diferenças de opinião, mas às vezes com semelhanças, e descobrirmos de outra maneira. A arte muitas vezes faz esse efeito de espelho. Estou aqui com o meu vizinho, mas quando olhamos os dois para o mesmo espetáculo e falamos sobre ele, descobrimos que o nosso vizinho é uma outra pessoa, há coisas nele misteriosas que nunca vimos à lupa e que agora descobrimos, que o nosso marido, a nossa mulher, o nosso filho, o nosso pai, o nosso avô, são outras pessoas, têm outro olhar sobre as coisas. A arte tem esse poder de não só se revelar a ela, mas nos revelar a nós. Eu diria, acima de tudo, para resumir o apelo, que o teatro é esse lugar único onde podemos ir ver coisas, mas ir vê-las juntos, estando presentes. E isto, parecendo uma coisa óbvia, é talvez das coisas mais transformadoras que mais podem mudar a forma como vivemos.